E se eu te dissesse que a realidade que você conhece é negociável, que existe uma tecnologia espiritual, documentada há mais de um século, capaz de reescrever as leis que governam seu mundo material? Em 1920, enquanto o mundo emergia dos escombros da Grande Guerra e das sombras da gripe espanhola, um grupo de iniciados da Ordem Rosacruz compilou um manuscrito extraordinário. Não se tratava de mais um tratado filosófico sobre a natureza da existência, mas sim de um manual técnico preciso, um blueprint operacional para aqueles que ousavam desafiar a aparente solidez da realidade. Este documento, guardado por décadas nos arquivos mais secretos da fraternidade, continha algo que os antigos alquimistas chamavam de a grande obra aplicada, uma invocação capaz de dobrar o tecido mesmo do universo, não através de rituais dramáticos ou cerimônias elaboradas, mas através de uma compreensão profunda das leis que governam a interação entre consciência e matéria. Nas palavras do próprio manuscrito, as palavras não descrevem a realidade, elas a comandam. Aquele que domina a frequência da sua intenção, domina a matéria ao seu redor. Mas cuidado, o universo sempre cobra seu preço. Vivemos numa época onde o poder espiritual foi reduzido a afirmações vazias e visualizações superficiais, onde a verdadeira ciência da consciência foi substituída por placebo emocional e wishful thinking. A espiritualidade moderna tornou-se uma indústria de consolação, oferecendo esperança barata em troca de esforço mínimo. Mas os Rosacruzes de 1920 operavam em um nível completamente diferente de compreensão. Para compreender a magnitude do que estes iniciados alcançaram, precisamos viajar mentalmente até aquela época extraordinária. O ano de 1920 marca um ponto de inflexão na história humana. O mundo emergia não apenas da destruição física da Grande Guerra, mas de um colapso fundamental das certezas que haviam sustentado a civilização ocidental por séculos. A racionalidade científica, que prometera progresso infinito, havia produzido máquinas de morte de eficiência assustadora. A religião tradicional, que prometera significado eterno, mostrava-se impotente diante do sofrimento em massa. Era um vácuo existencial que clamava por uma síntese nova, uma compreensão que fosse simultaneamente técnica e transcendente. É neste contexto que a Ordem Rosacruz, uma fraternidade que havia operado nas sombras da história europeia por 3 séculos, decidiu compilar seu conhecimento mais precioso. Estes iniciados não eram místicos românticos perdidos em devaneios etéreos. Eram engenheiros da consciência, matemáticos do oculto, cientistas de uma realidade mais profunda que a ciência convencional apenas começava a vislumbrar. Imagine arquitetos que trabalharam por gerações estudando não os materiais físicos de construção, mas as leis fundamentais que determinam como a consciência interage com a matéria. Seu manuscrito representa um dos últimos vestígios de uma tradição que compreendia a natureza técnica, não emocional, da manipulação da realidade. O que torna este documento particularmente extraordinário é sua linhagem de autoridade. Os Rosacruzes de 1920 não eram inovadores isolados, mas herdeiros de uma cadeia ininterrupta de conhecimento que remontava aos alquimistas medievais, aos hermeticistas alexandrinos, aos sacerdotes cientistas do Egito Antigo. Eles haviam estudado meticulosamente os trabalhos de Paracelso, que no século XVI já descrevia a realidade como um grande livro escrito em linguagem viva, onde cada palavra é uma força, cada frase uma lei. Conheciam as descobertas de John Dee, matemático da rainha Elizabeth I, que havia mapeado as correspondências entre símbolos geométricos e estados de consciência. Absorveram os insights de Jacob Böhme, que descreveu a criação como um processo contínuo de manifestação
através da vontade focada do divino. Enquanto a espiritualidade moderna se contenta com generalidades reconfortantes, os Rosacruzes de 1920 apresentaram fórmulas específicas, sequências precisas e, principalmente, advertências claras sobre os riscos envolvidos. Seu manuscrito não é um tratado filosófico, é um manual de operação para uma tecnologia que eles chamavam de teurgia científica. Hoje, enquanto a física quântica finalmente alcança verdades que os alquimistas conheciam há séculos, este manuscrito emerge como uma ponte entre o misticismo antigo e a ciência de ponta. Suas instruções não contradizem a física moderna. Elas a antecipam com precisão assombrosa. Quando Werner Heisenberg formulou o princípio da incerteza em 1927, estabelecendo que o ato de observação altera fundamentalmente o sistema observado, ele estava a redescobrir algo que os Rosacruzes haviam codificado 7 anos antes. Quando os físicos quânticos começaram a falar sobre colapso da função de onda através da consciência do observador, estavam traduzindo para a linguagem matemática o que o manuscrito chamava de cristalização da possibilidade através da intenção focada. O manuscrito revela que a realidade material não é uma constante fixa, mas sim uma frequência que pode ser modulada. Para compreender esta afirmação revolucionária, imagine por um momento que você está sintonizando um rádio antigo. Você gira o dial lentamente e, através da estática, diferentes estações começam a emergir. O que mudou não foi a existência das transmissões, mas a sua capacidade de sintonizar uma frequência específica. Cada estação sempre esteve lá, transmitindo simultaneamente. Os Rosacruzes descobriram que a existência funciona exatamente da mesma forma, como um vasto oceano vibracional onde infinitas possibilidades coexistem simultaneamente. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção focada cria ondas que se propagam através deste oceano, influenciando quais estações da realidade se tornam acessíveis à experiência consciente. Mas aqui está a descoberta crucial. A consciência não é um receptor passivo dessas frequências. Ela é simultaneamente transmissora e receptora. Quando você alinha sua mente, corpo e espírito numa ressonância específica, você não apenas capta uma frequência particular da realidade, mas também a amplifica, tornando-a mais provável de se manifestar no mundo material. A invocação Rosacruz funciona como um transmissor quântico altamente calibrado. Não se trata de pedir ao universo, como se ele fosse uma entidade externa benevolente, mas de sintonizar sua consciência com a frequência específica do resultado desejado. É como ajustar um laser para cortar um material específico. Quando a frequência é precisa, a matéria responde de forma previsível. O manuscrito identifica 3 componentes fundamentais que devem operar em harmonia perfeita para que a invocação seja efetiva. Primeiro, o pilar da coerência mental. Sua mente deve estar livre de conflitos internos sobre o resultado desejado. Dúvidas, medos, expectativas contraditórias criam interferência destrutiva na frequência da intenção, como ruído que distorce uma transmissão de rádio. Os Rosacruzes desenvolveram técnicas específicas de limpeza mental, processos para identificar e resolver conflitos subconscientes que sabotam a manifestação. Segundo, o pilar da ressonância emocional. Suas emoções devem estar alinhadas com a vibração do resultado desejado. Isto não significa forçar sentimentos positivos, mas sim cultivar o estado emocional que naturalmente acompanharia a manifestação. Se você está invocando abundância financeira, por exemplo, deve acessar não a energia da necessidade desesperada, mas a vibração da gratidão e da confiança que caracterizam quem já possui recursos suficientes. Terceiro, o pilar da ancoragem física. Seu corpo deve tornar-se um condutor eficiente da energia da intenção.
Através de posturas específicas, padrões respiratórios e movimentos ritualizados, você transforma seu sistema nervoso num instrumento de precisão para a manifestação. O corpo não é apenas um veículo para a consciência, é um transdutor que converte energia mental em força física. O primeiro princípio fundamental é o que os Rosacruzes chamavam de ressonância causal. Esta é uma lei que opera no nível mais profundo da realidade, anterior mesmo às leis da física que conhecemos. Para visualizar este princípio, imagine que você está numa sala completamente escura, segurando um diapasão. Quando você o percute, ele produz uma frequência específica, digamos um Lá de 440 Hz. Instantaneamente, todos os outros objetos na sala, que são capazes de vibrar nessa mesma frequência, começam a ressoar em simpatia. Cordas de violão, cristais, até mesmo moléculas de água no ar começam a vibrar em harmonia com o diapasão. Sua consciência funciona exatamente como este diapasão. Quando você mantém uma intenção com clareza e intensidade suficientes, está enviando uma frequência específica através do campo quântico da realidade. Pessoas, situações, oportunidades que ressoam com essa frequência começam a se manifestar em sua experiência, não por coincidência, mas por uma lei fundamental da física da consciência. Mas aqui está o insight crucial que separa os Rosacruzes de 1920 de todos os sistemas de manifestação que vieram depois. Sua consciência não observa passivamente a realidade. Ela participa ativamente de sua criação. Cada momento de atenção focada é literalmente um voto no parlamento quântico que determina qual versão da realidade se manifestará. Mas por que um conhecimento tão poderoso permaneceria oculto por tanto tempo? Porque os próprios Rosacruzes envolveram suas descobertas em camadas de simbolismo e segredo. Por que não divulgaram amplamente uma tecnologia que poderia resolver o sofrimento humano? A resposta está na segunda lei fundamental, revelada no manuscrito, a lei do equilíbrio cósmico. Esta lei não é uma invenção esotérica, mas uma extensão lógica da terceira lei de Newton, aplicada ao nível metafísico. O universo não é um sistema caótico onde milagres acontecem gratuitamente. É um sistema equilibrado onde toda ação energética gera uma reação proporcional. Pense na realidade como um oceano em equilíbrio perfeito. Quando você usa a invocação para dobrar a realidade em sua direção, está essencialmente criando uma onda neste oceano. A onda se propaga, gera o efeito desejado, mas depois deve retornar ao ponto de origem para restaurar o equilíbrio. Esta onda de retorno é o que os Rosacruzes chamavam de preço cósmico. Quando você força uma manifestação através da invocação, está essencialmente contraindo uma dívida energética. O universo permitirá a manifestação, mas exigirá pagamento em outra forma de energia, às vezes imediatamente, às vezes anos depois, mas sempre de forma proporcional à magnitude da dobra que você criou. O universo permitirá a manifestação, mas exigirá pagamento em outra forma de energia, às vezes imediatamente, às vezes anos depois, mas sempre de forma proporcional à magnitude da dobra que você criou. O manuscrito adverte com clareza cristalina. Aquele que força a realidade sem compreender o preço torna-se escravo de forças que não pode controlar. O poder verdadeiro não está em dobrar o mundo à sua vontade, mas em estar disposto a pagar o preço cósmico por essa dobra. Esta não é superstição, é engenharia espiritual de precisão. Os Rosacruzes observaram por gerações que manifestações forçadas através da invocação, sem consideração pelo equilíbrio cósmico, inevitavelmente geravam consequências que negavam o benefício original. Wealth súbita seguida de perdas devastadoras. Curas milagrosas seguidas de doenças misteriosas. Relacionamentos forçados que se tornavam prisões emocionais. Mas eles também descobriram algo revolucionário.
Existe uma forma de usar a invocação que não gera dívida cósmica. Quando sua intenção está perfeitamente alinhada com o fluxo evolutivo do universo, quando você busca apenas o que serve ao bem maior, o preço é pago automaticamente através do seu próprio crescimento espiritual. A manifestação torna-se não uma violação do equilíbrio cósmico, mas uma expressão natural dele. O manuscrito identifica dois componentes essenciais para a invocação efetiva que opera em harmonia com o equilíbrio cósmico: amor e aspiração. O amor, neste contexto, não é o sentimento sentimental do romantismo moderno, mas o que os físicos quânticos hoje chamam de força coesiva fundamental. A atração que mantém átomos juntos, planetas em órbita, ecossistemas em equilíbrio, consciências conectadas numa rede de significado. É a força que impede o universo de se dissolver no caos, que constantemente puxa a existência em direção a maior complexidade, beleza e harmonia. Quando você invoca a partir desta força de amor, está alinhando sua intenção com a própria força que estrutura a realidade. Suas manifestações não violam o equilíbrio cósmico, elas o expressam de forma mais elegante. Aspiração não é ambição egoísta ou desejo de aquisição material, mas o impulso evolutivo que direciona a consciência para estados superiores de organização. É a força que empurra a vida unicelular a se tornar multicelular, que impulsiona espécies a desenvolver maior complexidade, que leva civilizações a criar arte, ciência e filosofia. Quando amor e aspiração se combinam numa intenção focada, criam-se as condições para o que os Rosacruzes chamavam de manifestação harmônica, mudanças na realidade que não geram débito cósmico porque estão alinhadas com a própria direção evolutiva do universo. Mas existe uma linha ética clara que nunca deve ser cruzada. Qualquer uso da invocação que busque prejudicar outros, manipular suas escolhas ou subverter seu livre-arbítrio constitui o que os Rosacruzes chamavam de magia negra, não por questões morais abstratas, mas porque violações do livre-arbítrio geram débitos cósmicos exponencialmente maiores. Imagine tentar forçar uma pessoa a amar você através da invocação. Você pode conseguir temporariamente, mas o preço será a destruição da sua própria capacidade de amar genuinamente. Ou imagine usar a invocação para prejudicar um rival. O sucesso será seguido por um período de autodestruição proporcional ao dano causado. A verdadeira invocação busca alinhamento, não aquisição. Harmonia, não dominação. Crescimento, não controle. Este conhecimento não é exclusivo dos Rosacruzes. Encontramos ecos desta mesma tecnologia espiritual nos exicastas ortodoxos e sua oração do coração, nos cabalistas medievais e suas meditações nas Sefirot, nos iogues tântricos e seus mantras de manifestação. Cada tradição desenvolveu sua própria linguagem e simbolismo, mas todas reconheciam o mesmo princípio fundamental. A consciência focada pode influenciar a estrutura da realidade material. Os Rosacruzes, de 1920, simplesmente codificaram este conhecimento de forma mais precisa e técnica. A ironia é deliciosa. Enquanto os cientistas modernos celebram descobertas revolucionárias sobre a natureza quântica da realidade, sobre como a observação afeta o observado, sobre como a consciência pode influenciar sistemas físicos, os iniciados de 1920 já operavam com base nestes princípios. A neurociência contemporânea confirma que estados específicos de consciência, caracterizados por ondas cerebrais particulares, ativação de redes neurais específicas e coerência entre diferentes regiões do cérebro, podem influenciar processos que antes considerávamos puramente físicos. A física quântica demonstra que a realidade, em seu nível mais fundamental, é probabilística, não determinística. Que o ato de observação
colapsa ondas de possibilidade em eventos definidos. Que a consciência não é um subproduto da matéria, mas possivelmente sua causa primeira. Permita-me compartilhar uma história que ilustra perfeitamente os princípios do manuscrito. Em 1923, 3 anos após a criação do texto, uma mulher do Oregon começou a praticar a invocação descrita. Ela se encontrava em dificuldades financeiras extremas, à beira do despejo, com 2 filhas pequenas para sustentar. Seguindo precisamente as instruções, ela entrou no estado de ressonância causal, visualizou com clareza cristalina sua situação financeira resolvida e direcionou sua intenção com a força combinada de amor e aspiração. Dentro de uma semana, uma série de coincidências extraordinárias levaram à resolução completa de seus problemas. Uma tia esquecida deixou-lhe uma herança inesperada. Um emprego apareceu de forma quase milagrosa. A solução veio de direções que ela nunca poderia ter previsto. Mas 3 meses depois, sua filha mais nova desenvolveu uma doença misteriosa. Nenhum médico conseguia diagnosticar a causa. A mulher percebeu que havia contraído uma dívida cósmica que agora se manifestava através do sofrimento da criança. Ela retornou ao manuscrito, consultou sua mentora na ordem e recebeu uma resposta que mudaria sua compreensão para sempre. Você obteve o que queria através da força, não através do alinhamento. Agora deve pagar o preço, mas há uma maneira de cancelar a dívida. Recomece, desta vez buscando apenas o que serve ao bem maior. Talvez você já tenha experimentado momentos onde sua mudança de perspectiva pareceu alterar magicamente a dinâmica de uma situação. Ou talvez tenha notado como certas pessoas parecem atrair consistentemente experiências positivas ou negativas, como se irradiassem uma frequência que o universo responde de forma previsível. Você já sentiu algo parecido? Uma mudança sutil em um lugar ou em uma conversa que parecia vir de dentro de você? Momentos onde sua transformação interna precedeu uma transformação externa, de forma tão sincronizada que parecia impossível ser coincidência? Gostaria muito de ler sua experiência nos comentários. Chegamos agora ao coração do paradoxo, que define todo o manuscrito Rosa Cruz, de 1920. É um paradoxo que revela por que este conhecimento permaneceu oculto por tanto tempo e por que sua verdadeira compreensão representa nada menos que uma revolução na consciência humana. O paradoxo é este: o poder verdadeiro não está em dobrar a realidade à sua vontade, mas em estar disposto a pagar o preço cósmico por essa dobra. Mais precisamente, o poder real emerge quando você compreende que o preço não é uma punição, mas uma elevação, uma oportunidade para crescer até o nível de responsabilidade que corresponde ao poder que você deseja exercer. E imagine um pianista que domina tecnicamente todos os aspectos de seu instrumento. Ele pode tocar as notas mais complexas, navegar pelas passagens mais difíceis, impressionar com sua virtuosidade. Mas há uma diferença fundamental entre este pianista e um verdadeiro artista. O artista não apenas toca o piano, ele se torna um canal através do qual a música se expressa. Sua técnica está a serviço de algo maior que sua vontade individual. Da mesma forma, você pode usar a invocação Rosa Cruz para forçar resultados específicos, manipular circunstâncias para sua vantagem, dobrar a realidade através da força pura da vontade. Mas quando você opera deste nível, está fadado a descobrir que suplicar por dinheiro usando a invocação faz com que o circuito energético enferrujem com a vibração da necessidade. Force um relacionamento e a harmonia natural se desfazem conflitos cada vez mais intensos. Manipule uma oportunidade profissional e descobrirá que o sucesso obtido através da força carrega dentro de si as sementes de sua própria destruição. Mas existe outro caminho. O caminho que os verdadeiros iniciados Rosa Cruzes descobriram através de séculos de experimentação cuidadosa.
Quando você alinha sua intenção com o fluxo evolutivo do universo, quando busca apenas o que serve ao bem maior, quando aceita totalmente as consequências de suas ações antes mesmo de atuar, algo extraordinário acontece. Você descobre que a realidade não precisa ser dobrada. Ela se reorganiza naturalmente ao redor de sua intenção purificada. Como um rio que encontra seu caminho natural através da paisagem, sua vida começa a fluir em direção às manifestações que você deseja, mas através de meios que você nunca poderia ter planejado ou forçado. Esta é a verdadeira alquimia descrita no manuscrito. Não a transformação de metais básicos em ouro, mas a transformação da vontade pessoal em vontade cósmica. Quando essa transformação ocorre, você não precisa mais invocar. Você se torna a própria invocação, um canal consciente através do qual o universo manifesta suas possibilidades mais elevadas. Os Rosacruzes de 1920 compreenderam que esta tecnologia espiritual representa o teste final da maturidade humana. Não porque seja difícil de aprender. As técnicas são surpreendentemente simples, mas porque exige uma transformação fundamental na forma como você se relaciona com o poder. A pergunta que o manuscrito faz a cada leitor é brutalmente simples, mas profundamente desafiadora. Você está disposto a aceitar total responsabilidade pelas consequências de seus desejos? Você pode suportar o peso cósmico de ter seus pedidos atendidos? Você está preparado para crescer até o nível de sabedoria que corresponde ao poder que você deseja exercer? Esta não é uma pergunta teórica. É uma pergunta que será respondida através de suas escolhas, através de suas ações, através da qualidade de consciência que você traz para cada momento de sua vida. Porque o universo não está interessado em suas respostas verbais, ele está interessado em suas respostas vividas. Vivemos num momento único na história humana. Nunca antes tantas pessoas tiveram acesso simultaneamente às descobertas da ciência de ponta e à sabedoria das tradições esotéricas. Nunca antes a humanidade possuiu tanto conhecimento sobre a natureza da consciência e sua capacidade de influenciar a realidade. Mas conhecimento sem sabedoria é poder sem direção. Técnica sem ética é força sem propósito. Os Rosacruzes de 1920 previram que chegaria um momento onde a humanidade teria que escolher entre usar esse conhecimento para manipulação egoística ou para a evolução consciente. Esse momento é agora. Essa escolha é sua. Na quietude entre essas duas escolhas, poder irresponsável ou responsabilidade consciente, o destino rascunha seu novo blueprint. Não o destino como força externa que controla sua vida, mas o destino como padrão que emerge da qualidade de suas escolhas conscientes. O universo não nega poder a ninguém. Ele simplesmente insiste que todo poder seja exercido com sabedoria proporcional. Esta é a lei fundamental que governa não apenas a invocação Rosacruz, mas toda manifestação consciente em qualquer nível da existência. Os Rosacruzes de 1920 compreenderam algo que nossa época desesperadamente precisa redescobrir: que o verdadeiro milagre não é conseguir o que você quer, mas querer apenas o que serve à evolução da consciência. Que a invocação mais poderosa não é aquela que dobra a realidade, mas aquela que nos dobra em alinhamento com a realidade superior. Quando você compreende essa verdade, não apenas intelectualmente, mas celularmente, visceralmente, com todo o seu ser, você se torna algo que o mundo precisa desesperadamente. Um ser humano que exerce poder com sabedoria, que busca mudança através de transformação, que serve ao bem maior não por obrigação moral, mas por compreensão profunda de que o bem maior e o seu bem pessoal são, em última análise, idênticos. Se esta exploração sobre a engenharia da consciência ressoou com você, se despertou não apenas curiosidade intelectual, mas também uma ressonância profunda em seu ser, demonstre seu apoio com um like.
Isso nos ajuda a alcançar outras mentes curiosas, outras almas que estão prontas para assumir a responsabilidade que acompanha o verdadeiro conhecimento. E para não perder nossas futuras investigações sobre os segredos da mente e da realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada semana, desvendamos um novo mistério, exploramos uma nova dimensão da consciência humana, revelamos outro fragmento da sabedoria que pode transformar não apenas sua vida individual, mas contribuir para a evolução da humanidade como um todo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Obrigado por ter a coragem de questionar, a sabedoria de investigar e a maturidade de assumir responsabilidade pelo poder que você está prestes a descobrir dentro de si mesmo. O conhecimento foi entregue, a tecnologia foi revelada. A escolha é sua. E se você compreende verdadeiramente a profundidade desta lei universal, se está pronto para assumir a responsabilidade que acompanha o verdadeiro poder, se compreende que crescimento espiritual e manifestação consciente são faces da mesma moeda, então comente: eu aceito a responsabilidade, porque é nessa aceitação que a verdadeira invocação começa.